Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. A visão do templo e o milênio. A paz do Senhor para todos, é com alegria e gozo no coração que eu cumprimento a você, minha querida irmã, meu querido irmão, professores de escola dominical e superintendentes. Estamos mais uma vez juntos nesse trimestre para o estudo da lição número 11, que tem por título A Visão do Templo e o Milênio. Esse é o título da lição, mas na verdade o conteúdo é a visão do templo no milênio. Não temos estudos específicos aqui sobre o milênio, mas é um estudo sobre o templo no milênio. Então, é um estudo no capítulo 43, versículos 1 ao 9. Mas no livro, nós ampliamos, nós fomos até o versículo 12. Tá? Então, no livro do trimestre, nós temos um comentário expositivo de cada um desses versículos do capítulo 43, versículo 1 ao versículo 12. E na revista da Escola Dominical vai até o versículo 9. Mas é bom que você, como professor e professora, esclareça aos alunos na sua aula que esse é parte do último bloco do livro. Na verdade, o livro está dividido em 3 partes, como já vimos isso reiteradas vezes. Primeira parte, antes da destruição do templo, capítulos 1 ao 24. A segunda parte, profecias contra as nações vizinhas de Israel, que não temos nenhum tema nesse trimestre, nesse trecho. Nessa segunda parte do capítulo 25 ao capítulo 32. E a terceira parte, que estão as lições 8 a 13. Essa segunda parte do trimestre é um estudo da terceira parte do livro de Ezequiel. E os capítulos 33 ao 38 fala mais, na sua ênfase, do retorno dos judeus, da restauração do povo de Israel, da nação de Israel. Capítulos 38 e 39 nós já estudamos, que trata da invasão de Gog e a sua derrota nos montes de Israel. E agora, a partir do capítulo 40 até o 48, é uma unidade literária só. Assim como no capítulo 1 começa com uma visão que Ezequiel teve. No capítulo 8, Ezequiel foi levado em visão para Jerusalém. E agora, no capítulo 40, Ezequiel foi levado em visão para a terra de Israel, para ver o templo. É a visão do templo. Aqui já estamos no milênio. A restauração de Israel é pré-milenar, como já aconteceu. Nós vivemos isto. Israel está aí como nação soberana no Oriente Médio. A profecia dos capítulos 35 e 36 se cumpriram, a maior parte, outras partes estão se cumprindo. A visão do vale de ossos secos, que nós já estudamos na semana passada, também já se cumpriu a restauração nacional, a restauração de Israel como nação soberana. Falta agora a restauração espiritual, que vai se cumprir por ocasião da vinda do Messias, que nós cremos que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que Israel ainda não reconheceu Jesus como o seu Messias, mas Israel está aguardando também. Essa promessa messiânica está viva ainda entre o povo de Israel. A diferença é que eles ainda não sabem que é Jesus, e nós já sabemos, nós estamos avançados, porque nós já temos Jesus Cristo, nós já temos o Espírito Santo, nós já temos o Messias. Então, e o que nós temos agora é a continuação da lição 4. Lembra que nós estudamos da retirada da glória de Deus do templo de Jerusalém, que saiu para o Monte das Oliveiras, para o Oriente, para o Leste.
E isso aconteceu por causa do pecado do povo, das abominações do templo. Nós estudamos naquela ocasião, na lição 4, que tem por título Quando a Glória de Deus se vai, e ali nós estudamos que a glória de Deus veio sobre o tabernáculo, quando Moisés consagrou, dedicou o tabernáculo a Deus. Isso está em Êxodo capítulo 40, versículos 34 e 35. E depois nós vimos a glória de Deus vindo ao templo, quando os utensílios foram transportados do tabernáculo para o templo. Isso está em 1 Crônicas capítulo 6, quando fala que a Arca da Aliança foi levada do templo do Santo dos Santos, do tabernáculo, para o templo um pouco antes da inauguração. E quando a casa de Deus em Jerusalém foi consagrada a Deus, depois que Salomão concluiu a oração de agradecimento a Deus, diz o texto sagrado, 1 Crônicas 7, versículo 1, que a glória do Senhor encheu a casa de modo que os sacerdotes não podiam entrar na casa de Deus, porque a glória do Senhor havia enchido toda a casa. Então isso nós estudamos na lição 4. E estudamos também que, por causa das abominações do templo, a glória se retirou para que o templo não fosse destruído com a presença de Deus ali. Porque a glória de Deus representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, esse templo foi destruído. Na sua reconstrução, a glória de Deus não veio. Está lá em Ageu, no capítulo 2, e no livro de Esdras, no capítulo 6, que falam da inauguração, da consagração da casa do segundo templo, mas não há registro de que a glória de Deus desceu ali. E no profeta Malaquias nós temos ali a base para mostrar que a expectativa do retorno da glória de Deus era escatológica. Mas a glória de Deus veio. A segunda casa era tão uma promessa, porque Deus falou por meio do profeta Ageu que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então, há uma promessa de que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. E olhe que o segundo templo não tinha nada do primeiro, era muito mais simples. De modo que Herodes, no ano 15 a.C., iniciou uma reforma, uma reconstrução ali do templo, porque ele dizia que o templo de Jerusalém não estava à altura do primeiro templo. E aquela reforma foi até o ano 66. Nós estudamos isso quando falamos na lição 4. E você vê que em João, no capítulo 2, os judeus fazem menção de 46 anos da construção do templo. Realmente, era o ano 15 foi o início dessa reforma, e só terminou no ano 66 depois de Cristo. Isto é 4 anos antes da destruição do templo e de Jerusalém pelos romanos. Muito bem, mas a glória de Deus esteve no templo com a presença de Jesus. Tanto quando foi apresentado por Simeão, ali estava o Filho de Deus na casa de Deus, então a glória de Deus estava ali em Jesus Cristo. Está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estou citando Almeida corrigida. Muito bem, João 1,14. E Jesus também já anunciou de antemão, nós vimos isso na lição 4, estou aqui recapitulando para facilitar a compreensão dessa lição de hoje. Jesus já havia sinalizado que a missão do templo estava para terminar. E isso quando curou o paralítico em Cafarnaum, que era uma mensagem velada aos sacerdotes de que o templo deixaria de ser o centro espiritual de Israel, o centro de redenção, que isso seria Jesus. O perdão, a redenção estava agora em Jesus e não mais no templo, que seria a vinda de Jesus ao mundo, tornou o templo supérfluo, tornou o templo uma redundância, porque agora tudo estava centralizado em Jesus de Nazaré, o Filho
de Deus. E Jesus mesmo disse, é esse que está aqui, que ele é maior do que o templo. E isso, no contexto da época, parecia uma heresia e era assinar a sentença de morte. E veja que quando Jesus diz, vocês destruirão o templo, e em 3 dias eu o levantarei, veja que os judeus disseram, mas em 6 anos esse templo foi construído, e tu o constróis em 3 dias. Mas diz o texto que Jesus falava do templo do seu corpo. Mas veja que no Evangelho de Marcos, essa frase, interessante que nem aparece em Marcos, hein? Mas quando Jesus foi apresentado diante do Sinédrio, primeiro na casa do sumo sacerdote, depois no Sinédrio, depois foi levado para Pilatos, de Pilatos foi para Herodes, de Herodes voltou para Pilatos, essa trajetória do julgamento de Jesus. Mas lá em Marcos diz, olha, nós ouvimos ele dizer que destrói o templo, em 3 dias ele reconstrói. Na verdade, isso está em João. Marcos não registrou essa passagem. Mas os acusadores de Jesus apresentaram esse argumento. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Aí sim, Jesus, ele anunciou, depois de maneira direta, aquilo que durante o seu ministério ele insinuava, ele foi direto, dizendo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, realmente, ele se retirou. No discurso de Mateus capítulo 23, ele fala, a vossa casa ficará vazia. Então, a retirada da glória de Deus, como aconteceu com Ezequiel, no capítulo 11, versículo 23, conforme estudamos na lição 4, Jesus também anunciou a sua retirada ali do templo de Jerusalém, e realmente no ano 70 o templo foi destruído. Agora, a visão de Ezequiel, no capítulo 40, veja, aqui, cerca de 2 anos antes da última revelação que ele recebeu, como já falamos aqui, o último oráculo foi entregue a Ezequiel, está no capítulo 29, versículo 17, que foi no ano 571 ou 572. E cerca de quase 2 anos depois, ou seja, cerca de 2 anos antes dessa revelação aqui de 40, Ezequiel 40, versículo 1, diz o seguinte, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Então ele foi levado em espírito para Jerusalém, 14 anos depois que a cidade foi destruída, cerca de 2 anos antes da última revelação que ele recebeu, que está lá no capítulo 29, versículo 17. Então ele foi levado a Jerusalém, e ali ele teve a visão do templo, que é chamado Templo de Ezequiel, outros chamam de Terceiro Templo, que é uma das passagens mais difíceis de Ezequiel. É a visão do templo do milênio, ou do templo de Ezequiel, ou do terceiro templo. Então, a verdade, por que a dificuldade? Veja, uma coisa que você tem que deixar claro isso para o seu aluno, para a sua aluna, na escola dominical, é que esse templo é literal, tá? Ele não é simbólico, não, é um templo literal. O texto é apocalíptico, tá? Mas o conteúdo ele é literal, tem figuras, tem símbolos, porque é uma modalidade, um gênero apocalíptico, mas ele é... Porque, como afirmamos isso? Qual é a base? Eu pergunto, o tabernáculo era figurado ou era literal? Aí você responde, era literal. O templo de Salomão era figurado ou era literal? Literal. O segundo templo era figurado ou era literal? Era literal. Por que o terceiro templo tem que ser figurado? Não faz sentido. Tá? Isso aí fere os princípios básicos da hermenêutica.
Então, esse templo é literal. E até porque, do capítulo 40 ao capítulo 42, aquele Cicerone, aquele personagem que leva Ezequiel em visão a Jerusalém, mostra as dimensões do templo, as repartições, as dependências, as medidas, os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste, abundância de detalhes. Isso mostra que realmente se trata de um templo literal. Esse é o templo de Ezequiel, esse é o templo do milênio. Então, nós temos aqui nessa lição 11 3 tópicos sobre o que vem depois da restauração, o templo do milênio e o tópico santidade e glória. São esses 3 tópicos da lição 11 que tem por título a visão do templo e o milênio. Vocês estão vendo aí uma gravura, tá? Do mesmo Jaime Tissot, aqui, Salomão dedicando o templo a Deus. Isso para recuperar, para recapitular o que estudamos no capítulo, na lição 4, o texto da retirada da glória de Deus, da presença de Deus de Jerusalém, e ali nós comentamos de Salomão consagrando, dedicando o templo a Deus. Aqui temos essa pintura, essa gravura, mostrando Salomão dedicando o templo a Deus. Aqui nós temos a figura do zigurate, tá? Nós vamos voltar, deixa eu explicar primeiro essa questão do templo, depois nós vamos retornar isso aqui, o modelo. Isso aqui é mais na lição 13, tá? O Senhor está ali, que fala da Nova Jerusalém, e mostra como era a cidade da Babilônia, mas vamos retomar isso depois. Mas vamos aqui tratar do templo do milênio. Então nós temos aqui no capítulo 43, versículo 1 a seguir, que depois que Ezequiel teve a visão do templo com seus detalhes, dependências, medidas, tamanho e tudo mais, aí diz aqui que aquele personagem levou Ezequiel à porta que olha para o caminho do Oriente. E diz o seguinte: e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Interessante isso aqui. Primeiro, o que chama atenção, são 3 pontos básicos que chamam atenção aqui. Primeiro, é que a glória do Deus de Israel, que deixou o templo e se retirou para o Monte das Oliveiras, para o Oriente, agora no milênio ele está voltando pelo mesmo caminho que ele saiu, está voltando. Segundo ponto, diz que Ezequiel ouviu uma voz como de muitas águas. E a voz de muitas águas, nós encontramos isso em Apocalipse, representa o poder de Deus. E depois fala que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então mostra que essa restauração, a volta da glória de Deus, não é somente para Israel. Interessante, o apóstolo Paulo disse: com a queda de Israel veio a glória dos gentios, o que não diremos com a restauração, com a glória de Israel. Então toda a terra será abençoada em Israel. Muito bem. Então, nós temos aqui, depois fala do aspecto, né, daquela visão que ele viu. Ele comparou junto com a visão inicial lá do rio Quebar, lá da Babilônia, e aqui o profeta retoma. Quer dizer, o livro começa com a glória, manifestação da glória de Deus, e termina com o retorno da glória de Deus. Agora vamos falar sobre o segundo tópico, sobre o templo, né? Esse aí que é o ponto crucial do profeta, do livro de Ezequiel, tópico 2, o templo
do milênio. Que templo é esse? Ah? Que templo é esse? Não aparece nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, o altar de ouro e do incenso, o candelabro ou castiçal, a mesa dos pães da proposição. Quer dizer, esses utensílios, esse móvel que aparece tanto no tabernáculo como no templo, não aparece no templo do milênio. Mas ao tempo do milênio, na descrição, na primeira parte dessa unidade literária de Ezequiel, que na verdade é o epílogo, os capítulos 40 a 48, é o epílogo do livro de Ezequiel. Então, e ali faz menção do sacrifício, isso é intrigante, sabe? Então eu recomendo para vocês um livro da CPAD, que ele está aqui nas referências bibliográficas, ele tem Larreia isso aqui, tem Larreia e Hindson, né? Ed Hindson. O livro tem por título Enciclopédia Popular de Profecias Bíblicas, de 2008, publicação da CPAD, e ali interessante que esse tema difícil, complicado, são pouca literatura, porque além do livro de Ezequiel ser um livro difícil, você não vê muitos comentários de Ezequiel, e por isso que nós tivemos o cuidado de simplificar o máximo possível, comentar todos os versículos relacionados ao tema desse trimestre para ajudar os alunos a compreenderem o livro de Ezequiel. Mas o que é importante mesmo é que você leia o livro. É um livro longo, são 48 capítulos, tem capítulo longo, tem capítulo com mais de 60 versículos. Capítulo longo, mas leia. Primeiro você veja aquele quadro cronológico que está na introdução desse livro aqui, do livro do trimestre, isso vai ajudar muito, e veja os temas das 3 partes do livro, e isso vai te dar uma base muito boa, e você lendo o livro você vai entender, você vai compreender com muita facilidade. Então, o templo, a necessidade do templo? Não, por que não há? Nós já estudamos na lição 4 que nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus substituiu. Quando Jesus, do alto da cruz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o teu Espírito, diz naquele momento, o sumo sacerdote estava no templo oferecendo o Cordeiro da Páscoa. E o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava naquele momento realizando a grande e sublime obra da redenção. Estava expirando na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus, exatamente no horário, no dia da Páscoa, no horário que o sacerdote estava no templo oferecendo o sacrifício. E o que aconteceu? Houve relâmpagos, trovões, e diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso tem um significado profundo e importante, tem um significado teológico muito importante. Significa que agora é Jesus, a presença de Deus está em Jesus, não é mais no templo. Estevão entendeu isso com clareza meridiana, e quando ele fez o discurso lá em Atos capítulo 7, ele diz que quando Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai, Deus falou para Moisés: Moisés, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés não estava no templo, não existia templo ainda, nem o tabernáculo existia ainda. Moisés estava no Egito. O Monte Sinai era Egito na época e é Egito até hoje. O que Estevão estava mostrando é o seguinte, que o lugar santo não é mais o templo, é qualquer lugar que o Senhor designar para culto e adoração a Deus. E a presença de Deus está na igreja, no crente. Paulo disse: vocês são o templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vocês.
Paulo fala isso 2 vezes em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, também fala que somos morada de Deus em espírito, então não há mais necessidade do templo. Mas agora o templo aparece no milênio. Mas você vê que esses elementos não aparecem nesse templo. Os elementos do templo de Salomão, do segundo templo. Bom, no segundo templo nem a arca aparece. A arca aparece pela última vez no reinado de Josias. O livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, diz que um pouco antes da destruição de Jerusalém, Jeremias foi até a Jordânia, foi até a região de Moabe e enterrou ali a arca e ninguém sabe onde ela está. Mas nenhum expositor do Antigo Testamento leva essa declaração a sério. Mas está lá no livro apócrifo, que não é um livro inspirado, o livro dos Macabeus. Ninguém sabe o destino dessa arca. Mas em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, diz também que não haverá mais necessidade da arca da aliança naquele dia. Está se referindo ao milênio. Então, a arca, o templo, não há necessidade, porque a igreja, os crentes são a morada do Espírito Santo. Aí, Ezequiel, na descrição do templo, faz menção de sacrifício. E aí dá um nó, né? E aí, há muitas explicações, por isso que eu recomendo o livro do Tim LaHaye e o Ed Kinson. Estudo ali tem algumas interpretações sobre o templo de Ezequiel, e você, como professor, deve ler e estudar essas interpretações, e a interpretação mais aceita, que é a aceitação, a interpretação que eu apresento na lição de vocês, na lição 11, é de que assim como a ceia do Senhor é um memorial da morte de Cristo, então o sacrifício no tempo do milênio não é um sacrifício pelos pecados, porque Jesus já pagou, já realizou o sacrifício pelos nossos pecados, mas é um sacrifício memorial. Assim como a ceia é o memorial da morte de Cristo, assim também o sacrifício do templo do milênio também é uma referência ao memorial à morte de Cristo, nesse sentido. Portanto, nós temos aqui ainda o terceiro ponto, que fala da santidade e glória, é o oposto. Porque a glória do Senhor se retirou do templo, registrado nos capítulos 9, 10 e 11 de Ezequiel, por causa das abominações. As abominações mencionadas no capítulo 8, na visão que Ezequiel teve do templo. Agora, no milênio, a glória do Senhor volta, agora por causa da santidade do Senhor. Então é o tema do livro de Ezequiel, a santidade do Senhor. A santidade é um dos atributos mais solenizados no Antigo Testamento. Então, no milênio, o templo, nós vamos ver isso na lição 13, na última lição. Aí nós vamos ver esse zigurate aqui e essa ruína do zigurate no Iraque. Nós vamos retomar isso aqui na lição 13. Portanto, nós encerramos por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meu querido professor, minha querida professora. Que vocês tenham um excelente domingo e uma boa escola dominical.